mais uma vez pelo convite. Muito obrigado por essa parceria. Obviamente, eu vou fazer uma conexão do que eu vou falar agora com o que eu quero preparar para falar de Paulo. Então, a gente não está necessariamente atrasado. Eu vou começar falando de Paulo hoje. Depois eu volto para Magdala, ou para Magdala, e continuo a aula. Bom, quando nós pensamos nas epístolas paulinas e pensamos na própria persona de Paulo, nós estamos diante de um homem proveniente da Cilícia. A Cilícia é uma região que próxima da Capadócia, próxima do mar, tem acesso ao mar, e que é uma região interessante, porque na Cilícia é uma cidade chamada Tarso, que é citada por Estrabão na Geografia. Geografia é uma obra de Estrabão, uma obra interessantíssima, porque, junto com a descrição da Grécia de Pausânias, apresenta esse contexto, essa conjuntura do mundo no período helenístico e no período romano. Então, para a gente é muito interessante ter acesso a uma obra assim, a uma obra que tem tamanho conteúdo. E nós somos informados por Atos dos Apóstolos, não pelo próprio Paulo, de que ele seria um cidadão da Cilícia, de Tarso. Tá? Quem diz que ele é de Tarso é Atos dos Apóstolos. O próprio Paulo não fala isso. É plausível pensar que quem conheceria as pequenas cidades da Cilícia ou as regiões não urbanizadas da Cilícia? Dificilmente alguém conheceria. Então, é razoável pensar que, ao citar o lugar onde Paulo, de fato, atuara ou vivera, que a citação seja feita com a alusão a essa cidade tão importante. Importante por quê? Porque nós somos informados por Estrabão de que a Cilícia de que Tarso, essa importante cidade da Cilícia, era um centro de ensino de retórica. Retórica essa que era cultivada em Atenas, que era cultivada na própria Roma, que tinha uma certa influência no Egito, especialmente a filosofia, não tanto a retórica, mas também a retórica, e que encontra na educação, nesse ambiente urbano da Cilícia, um outro campo de desenvolvimento, mas agora na Ásia. É plausível isso? Não é plausível. Nós talvez não tenhamos como precisar se Paulo, de fato, é proveniente de Tarso. Porque, como ele dá informações biográficas sobre si mesmo, nós não temos a condição de afirmar de forma tácita que ele é de Tarso. Mas nós podemos sim dizer que seria essa educação formal provavelmente foi em Tarso. Mesmo que ele não vivesse ali, uma vez que ele mesmo informa que foi para Jerusalém e aprendeu aos pés de Gamaliel, portanto, ele era da tradição farisaica, e ele se chama de fariseu de fariseu. Portanto, Paulo está tentando, ao falar que é fariseu de fariseu, depois ele fala que é da tribo de Benjamim, isso explica o seu nome, Saul, né? Porque Saul é o herói do passado da tribo de Benjamim. E a explicação para a mudança do seu nome de Saulo para Paulo tem uma justificativa também plausível, de que Saul soaria como Saulós, e Saulós é algo parecido com efeminado. Então, é plausível que alguém mude o seu nome de Saulós para Paulos, que é um nome conhecido no Império Romano, utilizado no Império Romano, mais adequado para alguém que deseja transitar nas muitas províncias desse império. Mas retomando a questão das informações biográficas de Paulo, nós somos informados em Gálatas 1 e 2 e em tantos outros textos mais tarde. Na próxima hora eu vou retomar esse assunto, mas Paulo vai falar de si mesmo que ele é fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, ele era perseguidor. E isso nos faz pensar por que ele está dando justificativas nesse mundo não judaico, nesse mundo não palestinense, de que ele era judeu de judeu, fariseu de fariseu, de que ele era alguém
de uma seita do judaísmo muito particular. Tão particular que ela é concentrada quase que absolutamente, não podemos dizer de forma tácita, mas ela se concentra no norte da Palestina. No norte da Palestina, Jesus dialoga, transita com os fariseus. O diálogo de Jesus se dá com os fariseus. O farisaísmo é um movimento importante no norte da Palestina. Ele não é tão importante no sul. Nós temos poucas atestações do farisaísmo em Belém, em Jericó, em Jerusalém, mas nós temos várias atestações de presença farisaica, e nós vamos ver algumas atestações de Magdalá, por isso que eu estou dizendo que é um ponto de encontro lá no norte. Quando Paulo, portanto, informa que ele é fariseu de fariseu, o que ele está dizendo, ele está dando uma explicação do porquê que alguém seria fariseu estando no mundo helenizado. Gente, não há um judaísmo apenas, há muitos judaísmos. E o judaísmo do mundo helenizado, o judaísmo do mundo romano, no século I, não é um judaísmo, são judaísmos que têm muito mais abertura do que vocês possam imaginar. Por exemplo, na sinagoga de Afrodísia, ou nas escavações da sinagoga de Éfeso, nós conseguimos encontrar presença feminina, presença estrangeira de pessoas que não que têm inscrições laudatórias dessas pessoas como membros da sinagoga, mas como tementes a Deus, ou seja, que ainda continuam participando de atividades cívicas e públicas, mas que são amigos da sinagoga. Inclusive, nós temos o registro de líderes mulheres em sinagogas. Logo, o judaísmo que nós encontramos nesse mundo, que é o mundo não palestinense, esses judaísmos são judaísmos muito mais abertos, muito mais diversificados, muito mais inseridos nas culturas locais, com limites. Eles ainda preservam, minimamente, por exemplo, a guarda do sábado. A coisa era tão grave que você encontra na literatura essênia, a gente chama essênios com um pouco de receio, porque foi encontrada uma comunidade no sul, lá na Galileia, no sul da Judéia, desculpem, próximo ao Mar Morto, numa região chamada Wadi Qumran, por isso que é chamada de comunidade de Qumran. E quando nós consultamos Joséfo e nós consultamos Plínio o Velho na História Natural, nós somos informados por ambos de que havia uma comunidade eremita, hostil ao templo, que vivia nessa região do deserto e que era chamada, eles chamam em grego de essênios. Os essênios, portanto, em grego e latim, porque a história é natural, latim, e Flávio Joséfo escreve em grego. Então, o nome essênio é um nome que é dado por Plínio Velho e também por Flávio Joséfo, mas nós não temos também certeza se o nome essênio era usado pela própria comunidade. Aí você vai me perguntar, Brian, como que essa própria comunidade se chama? Aí eu vou responder. Ela se chama, os membros dessa comunidade se chamam de Filhos da Luz. Eles têm um livro chamado Um Rolo, que foi encontrado nas cavernas, as grutas, onde foram recuperados vários manuscritos, fragmentos, a maior parte fragmentária, e há um rolo chamado Rolo da Guerra dos Filhos. O nome que a gente dá, o apelido é Rolo da Guerra, mas o nome que a gente pode chamar completo é Rolo da Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Os Filhos das Trevas são aqueles que governam, comandam o Templo de Jerusalém. Os Filhos da Luz são eles mesmos, seguidores do Mestre de Justiça, que é o líder da comunidade que foi morto em Jericó. Logo, nós vamos encontrar na literatura qumrânica, que nós não sabemos se podemos chamar de essênia, porque não sabemos se a comunidade do que eles chamavam de essênios era a comunidade que está em Qumran, não precisa ser bem próximo. Determinadas obras da lei que identificam num ambiente não judaico a pertinência da confissão judaica de alguém. Paulo, quando você observar as cartas, Gálatas, por exemplo, você vai perceber lá em Gálatas capítulo 3, capítulo 2 também, que Paulo não fala contra a lei. Ele fala contra as erga nomo, as obras da lei. Em grego, erga nomo. Portanto, quando ele enumera essas obras da lei, ele vai dizer
circuncisão, guarda dos calendários, leis dietéticas, não comer determinados alimentos e não comer com impuros. Essas observâncias que são distintivas dos não-judeus e que garantem, de certa forma, uma identidade particular para judeus da diáspora, para os judeus desse mundo em que eles têm uma existência diaspórica, o que nós vamos observar é que as obras da lei apontadas por Paulo, especialmente na carta aos Gálatas, essas obras da lei estão presentes em textos qumranitas. Há um livro que eu revisei e escrevi o prefácio, há alguns anos atrás, de um autor chamado James Dunn, chamado A Nova Perspectiva sobre Paulo, e num dos capítulos do livro, James Dunn discute as obras da lei e aponta nesse livro que as obras da lei não constituem a lei de forma completa, que Paulo, na verdade, está se levantando contra os elementos que causam uma divisão entre os judeus e os não-judeus em comunidades cristãs, ou a tentativa de fazer com que os não-judeus tenham que assumir costumes judaicos, atos judaicos distintivos, como se eles tivessem que não só se transformarem em cristãos, mas se transformarem também em prosélitos. Ele vai citar os textos qumranitas que apontam para esses elementos distintivos. Isso nós não vamos tratar hoje, mas eu estou tentando apontar que é estranho, portanto, que pessoas dessas localidades judaicas, ou que têm comunidades judaicas, têm sinagogas, fossem restritivas assim. Isso geralmente são movimentos vindos da Palestina. É da Palestina para o mundo helenizado, exercendo uma modalidade de controle nessas comunidades, uma tentativa de controle, quando essas comunidades elas têm algum movimento que, de alguma maneira, vai desencadear nessas comunidades algum tipo de afastamento do judaísmo. Então, percebam que é implausível que em Tarso, ou na Cilícia, ou na Ásia Menor toda, é implausível que tivesse um movimento farisaico. Isso não é plausível. Logo, Paulo é um homem aparentemente fora de lugar. Como assim fariseu? Se os fariseus vivem na Palestina, no máximo na Síria, como assim fariseu? Se o farisaísmo não tem relevância e peso nas sinagogas da diáspora, como fariseu? Então Paulo dá a explicação por meio de uma frase: fariseu de fariseu. Portanto, ele está dizendo que o seu pai era fariseu. O pai dele era fariseu e por isso ele era fariseu. Mais ainda, ele está dizendo, ou sugerindo, que o seu pai migrara do lugar onde mais tem fariseus, provavelmente, que é a Galileia, para uma região depois vai ser favorável aos judeus por causa de uma conjuntura que demoraria um pouco para explicar, mas tem a ver com o domínio romano da região e com algumas perturbações e o apoio judaico para o poder que acaba vencendo esse litígio faz com que os judeus recebam cidadania. Então, Paulo está explicando, quando ele fala que é fariseu de fariseu, que seu pai era um migrante, que foi para a Cilícia e continuou obedecendo os costumes restritivos da Galileia ou da Palestina. E que para que o seu filho pudesse ser instruído na mesma tradição, ele tinha que ser transportado para Jerusalém, para ali aprender aquilo que não conseguiria aprender nessa conjuntura diaspórica. Logo, nós conseguimos perceber que Paulo é alguém deslocado nesse mundo da Cilícia, ele está deslocado, inclusive do judaísmo, o que explica bem o porquê que ele, percebendo o movimento cristão, um movimento de natureza messiânica, que coloca em risco a própria existência da sinagoga, na perspectiva dele, do judaísmo diaspórico, isso explica bem do porquê ele vai para Jerusalém pedir cartas, parece plausível também, para promover uma perseguição, um ajuste das comunidades da diáspora. E ele vai fazer isso em Damasco, ele vai fazer isso, ele vai se deslocar para Damasco,
que nessa época também é governada por árabes, aqueles que eram identificados como árabes. Mas outra coisa também é fundamental dizer. Perceba, a gente está observando Paulo como um homem de deslocamentos. Alguém que ser judeu, né, na conjuntura dele não é um problema tão grave, não obstante o judaísmo causar certa estranheza. O fato de ser circuncidado, o fato de guardar o sábado, gera certa estranheza. Mas ele não era só judeu, ele era fariseu. Provavelmente filho de um pai migrante. Ele também era cidadão romano, o que explica a primeira viagem missionária. Se você observar a primeira viagem missionária, o roteiro da primeira viagem missionária, e esse roteiro que vai passar por Chipre, vai chegar Derbe, Listra e Icônio. Aí você tem que perguntar, que cidades são essas, Derbe, Listra e Icônio? E eu vou responder, são colônias romanas, com presença, portanto, como toda colônia romana, você tem estatutos de cidades diferentes do mundo romano, em que quando você tem grandes cidades, como, por exemplo, Roma, Alexandria ou Éfeso, são megalópolis, mas megalópole nessa época, por exemplo, Éfeso, uns 200 mil pessoas, por volta de 200 mil pessoas, Roma por volta de 500 a 1 milhão, a gente não consegue computar bem essas coisas, a gente tem um grande problema, mas a gente sabe que são megalópolis. Elas têm um estatuto diferenciado porque elas são cidades. Alexandria, porque é o grande celeiro que transporta cereal para Roma, Éfeso, porque é a grande cidade da Ásia Menor, e Roma, porque é a cidade que é a capital do Império. Mas nós temos, depois das cidades que são megalópolis, portanto, tem estatuto diferenciado no tributo, na forma como ela é administrada, nós temos as colônias romanas. Troade é uma colônia romana, Derbe é uma colônia romana, Listra é uma colônia romana, Icônio é uma colônia romana. São geralmente cidades para onde, por exemplo, militares que depois que se aposentam se estabeleceram nessas cidades, que têm um estatuto social diferenciado, não pagam tributos, podem estabelecer costumes romanos, você tem toda a estrutura de gestão romana estabelecida na cidade. Então tem lá os banhos, tem o teatro, tem o hipódromo, tem o fórum, ou seja, você tem alguns elementos presentes na cidade. Portanto, é um lugar muito apropriado quando você vai fazer uma tarefa de risco para um cidadão romano ir, porque caso aconteça alguma controvérsia, algum problema, como é o caso desse primeiro empreendimento missionário, basta recorrer à cidadania romana e pronto, você tem toda a estrutura romana de poder e de julgamento, inclusive, à sua disposição, ao seu dispor. Logo, parece que a primeira viagem missionária foi pensada para a preservação desses missionários, desses novéis missionários que estão empreendendo essa atividade de produzir, em lugares com presença judaica, como era costumeiro na diáspora, a proclamação de uma mensagem religiosa muito diferente das mensagens religiosas dos cultos que circulavam nessas regiões. Então, faz sentido. Faz sentido que Paulo, na primeira viagem missionária, delegado por Antioquia, vá para esse espaço. Mas não é nada disso que eu quero destacar. O que eu queria destacar, de forma mais tácita, é que nós vamos encontrar muitos elementos retóricos das cartas paulinas, muitos elementos retóricos. E é o que eu vou falar em Romanos, quando eu começar a falar de Romanos. A gente vai fazer uma pausa, quando eu terminar de falar de Magdala, vou fazer uma pausa, que aí não vai dar problema para a gravação, e aí, obviamente, nessa pausa, nós vamos poder, eu vou calcular as 2 horas, nós vamos poder abrir o texto grego da carta aos Romanos e perceber de forma direta elementos que não são advindos do gênio criativo de Paulo, mas que são advindos dessa maneira retórica de dirigir discursos. Vocês vão perceber isso. Existe já a retórica desde a Antiguidade Clássica, especialmente em Atenas, no século V, no século IV, nós temos nomes como Isócrates, Demóstenes, nós podemos Liseu. Você já tem um conjunto de elementos para compor discursos discursos públicos, para que haja deliberação ou haja
algum tipo de exercício de construção discursiva nesses contextos de persuasão. Inclusive, Aristóteles escreve uma obra dedicada à retórica. Pois bem, o tempo que antecede Paulo é um tempo de desenvolvimento em Roma e nos recantos urbanizados e também de uma elite, uma aristocracia local das cidades do Império. Tarso é uma delas, quem diz isso é Estrabão. Você tem um desenvolvimento de escolas de retórica. Obviamente, Roma não é uma conjuntura democrática, mas exige-se das autoridades locais, dos poderes locais, essa capacidade de construir retoricamente seus argumentos, uma vez que, eventualmente, são realizadas assembleias ou são transmitidas deliberações do poder central ou dos poderes locais, ou são feitos embates naqueles indivíduos que ocupam cargos políticos nas cidades, no Império Romano, especialmente do Oriente, que é o nosso caso. Paulo parece ter sido educado como um conhecedor da retórica. Eu falei já no nosso encontro passado, eu acho que eu destaquei, se eu não destaquei, eu vou destacar hoje de novo e vou continuar no próximo encontro. Eu destaquei no encontro a Paulo citando Arato, Paulo citando Epimênides, Paulo visitando a filosofia, a filosofia que de alguma maneira tem apelo retórico e que é conhecida. Ele cita de forma indireta, ele não fala o nome dos autores, porque parece que ela é conhecida nesses recantos urbanos, como se fosse já parte da sabedoria popular, que ele compartilha. Então, quando alguém fala assim, Paulo estudou muita filosofia, ele sabia muita filosofia, e tanto que ele cita, fala assim, não. Ele cita com imprecisão. Lá em Tito, por exemplo, quando ele vai fazer a citação de Epimênides, falando que os cretenses são lábios mentirosos, ventres preguiçosos, ele fala como se fosse uma afirmação, quando ali, na verdade, é um discurso de natureza irônica. Não é bem uma constatação dos cretenses, mas é um cretense se dirigindo e falando da falta de vigor ou da falta de moral dos cretenses, sendo quem fala essa frase um cretense. Então, um texto que soa irônico se transforma na boca de Paulo como uma constatação de desvio ético dos cretenses, o que exigiria um cuidado dobrado no tratamento dos cretenses, especialmente do pastor da comunidade na carta de Tito. Né? Eu tenho um livro aqui atrás de mim, que é um livro uma Bíblia de estudos, que eu publiquei o comentário de Tito dessa Bíblia de estudos, em que eu disserto sobre isso, eu falo sobre esse assunto. Né? Eu vou retomar essa discussão. Paulo não parece ter estudado filosofia. Ele não é alguém que parece ser versado em filosofia. Inclusive, eu destaquei no nosso encontro passado que ele diz que a sabedoria, portanto, a sofia, é loucura para Deus. Obviamente, ele reconhece que existe um campo de embate filosófico e ou ele não estudou, que é provável, ou se estudou, abdica desse tipo de conhecimento. Mas ele usa retórica. Ele utiliza argumentos da sabedoria popular. Eu citei 1 Coríntios 15, eu afirmei aqui das más conversações que corrompem os bons costumes, que não é de Paulo essa frase é de Menandro, um comediógrafo grego do século IV, da Comédia Nova. Ou seja, nós temos circulando, e a gente percebe isso quando a gente visita a literatura grega do período dos pais apostólicos. Circulam nos ambientes urbanos conteúdos que são visitados por Paulo, mas ele utiliza como instrumento formal da construção dos seus discursos elementos retóricos, a diatribe. Ele utiliza elementos retóricos, o quiasmo, na construção discursiva. Ele usa estruturas, que são estruturas típicas da retórica. Então, nós podemos observar, e vamos fazer isso, que ele é alguém que visitou esse tipo de conhecimento. Aí você vai falar, mas que salada, Brian? Você está falando de Paulo, mas você vai falar de Magdala. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pois bem, lembrem-se que eu falei que Paulo é alguém que
ao que parece, o seu pai é um migrante da Palestina, porque ele é fariseu, filho de fariseu. Então dá a impressão de que sua família, se não seu pai, mas sua família, é uma família farisaica porque vivia esse judaísmo mais estrito dos contextos da Palestina, especialmente da Galileia. É bem plausível isso. Isso é bem plausível. Os passos da vida de Paulo apontam para essa direção. Então, ao mapear Magdala, eu vou mapear, na verdade, essa possibilidade de parar de enxergar a Galileia como um lugar que todo mundo usa kippá, que todo mundo usa talite, que o povo fica lá fazendo oração todo dia, que tem um monte de fariseu vestindo veste sacerdotal, e que todo canto, o que você tem em todos os lugares, é um contexto religioso que não tem imagem, que não tem nada. Esqueça isso. Esqueça isso. É certo que o Novo Testamento vai contornando, e é fato, o Novo Testamento vai contornando os sítios helenizados da Palestina e os sítios mais radicais da Palestina. Por exemplo, Jesus vai para o casamento em Caná. Está no capítulo 2 de João. Jesus é alguém de Nazaré, da Galileia. Isso está nos evangelhos. O seu ponto de partida é Alta Galileia, Nazaré. Mas entre Caná e Nazaré, você tem uma cidade chamada Séforis. É impossível contornar Séforis, é impossível que Séforis não fosse conhecida por Jesus. Inclusive, a profissão de Jesus, ou a profissão de sua família, de seu pai, vocês devem se lembrar. As pessoas falam carpinteiro, né? Eu quero saber onde está a madeira para ser carpinteiro. Onde estão os móveis de madeira. Não é bem carpinteiro, é mais pedreiro. Tá? E onde estão as construções? As construções estão a 5 quilômetros de Nazaré, em Séforis, onde você tem banhos, casas de pessoas muito ricas, e vários equipamentos lúdicos típicos dos humanos. Inclusive, você tem painéis mosaicos com cenas de deuses, Dioniso. Logo, a gente não está falando de um sítio judaico no sentido da piedade religiosa. E por que o Novo Testamento não cita Séforis? Ou não cita Tiberíades? Cita Tiberíades, mas observe, não tem lá Jesus passeando por Tiberíades. Tem Jesus nas cercanias e gente de Tiberíades indo atrás de Jesus e depois alimentada por Jesus. O que indica que essas cidades muito sofisticadas não cuidavam direito do seu povo, a ponto do seu povo ter que migrar das cidades para encontrar Jesus no deserto. Mais ainda, há outras cidades que nós podíamos citar. E eu escolhi Magdala. Magdala, que é uma cidade que é muito pouco explorada no Novo Testamento, porque tem lá Maria Madalena, como eu disse no nosso encontro passado, e que é uma cidade dessas que tem uma história longa, e que essa história, se for mapeada, vai lançar luz a muita coisa do contexto não judaico, não cristão do Novo Testamento, que vai explicar por que é tão importante falar que não era só uma Maria, era Maria de Magdala, Maria Madalena. Há outras cidades que também não são citadas, Iodefat, Gâmila, talvez por causa da distância geográfica. O judaísmo mais estrito, tem sinagogas, você descobre moedas e percebe que as moedas não são moedas com efígies de inscrições, são as moedas que circulam no Império Romano, são mais moedas específicas sem imagem, que evocam mais o período asmoneu, ou com imagens que evocam o período asmoneu, em que são representações de plantas, tem representações humanas. Ou seja, isso tudo está silenciado ali, isso dá a impressão para a gente que é um mundo uniforme, todo mundo religioso, mas uma religião de hipócritas, todo mundo fariseu religioso, e aí tem um grupo de gente do povão excluída que Jesus passa e ele encontra. Não é bem assim. A gente vai ter que fazer uma leitura um pouco mais profunda dessa perspectiva, se a gente quiser entender bem isso. Para fazer isso, eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou começar mostrando alguns sítios próximos de Magdala.
Por exemplo, aqui nós temos, esse é um arqueólogo chamado Danny Sion, que ele apresentou evidências numismáticas da presença judaica na Galileia. Por que presença judaica na Galileia, vocês vão perguntar? Ah, mas Brian, a gente está aqui falando da Galileia e judaísmo. Não, mas a Galileia era a Galileia habitada por não-judeus, no século II. Era uma Galileia que era habitada por grupos etnicamente díspares, inclusive era chamada de Galileia dos gentios. Porque é aquele território que tinha sido desocupado e varrida a sua população pela presença síria, e que depois se tornou um território ocupado por grupos etnicamente díspares. Ela voltou, segundo Dani Sion, esse arqueólogo que eu coloquei, ela voltou a ter presença judaica por volta de 125 a.C., a gente já consegue notar. Pelo quê? Pelas moedas que foram encontradas nos sítios. A gente não tem certeza, mas por volta do século II, em meados do século II, você tem uma reocupação da Galileia. Isso faz com que Jesus seja judeu. Por que Jesus é judeu e vive na Galileia? Se ele tivesse vivido 2 séculos antes, ele não seria judeu da Galileia, porque não haveria judeus na Galileia, ou não haveria aldeias judaicas na Galileia. Isso aconteceu num período posterior, ok? Vamos continuar. Há algumas cidades interessantes, que são cidades que também podiam ser investigadas por nós, da presença de judeus ou da ocupação judaica no território. Magdala é uma delas, mas eu quero mostrar outras. Eu quero mostrar, por exemplo, Kam el-Has, que é esse sítio que está aí indicado nesse mapa. Particularmente, esse sítio é perto de Kafr Kana. Essa cidade, esse sítio foi destruído por volta de 160 e depois foi reassentado por judeus. Então, nós temos uma memória de não-judeus ocupando o sítio, ele é destruído e reocupado por judeus. Ok? Vamos continuar. Lembrando que aqui é perto de Caná, tá? Que é Cana é Caná. Nós temos aí, nessa imagem, um outro sítio interessante, próximo de Magdala, chamado Kirbet el-Eika. Magdala fica próximo do mar. Aqui já é uma região perto do Vale do Arbel. É uma rota que vai levar para o Mar da Galileia. Quando você vem das regiões montanhosas do interior, a gente viu isso no slide anterior, você está no território mais interiorano, você está indo em direção ao mar, você passa necessariamente por Kirbet el-Eika. Esse sítio, essa cidade, essa aldeia, ela tem vista para o Vale Arbel, e nós vamos observar que ela vai distar, se a gente pensar na unidade que os arqueólogos utilizaram, para o Mar da Galileia, 4 milhas. Para a costa do Mediterrâneo, 25 milhas. E nós temos ali uma nascente, na base de colina, e terras agrícolas, um pouco abaixo dessa nascente. Quando esse lugar foi escavado, pode-se observar que havia uma certa fortificação, indicando que ali era um lugar de produção agrícola, que dá, de alguma maneira, um acúmulo de capital, e aí você tem uma cidade fortificada, um pouco protegida. As escavações mostraram como a gente tem uma cidade no meio do nada, no período helenístico. Por quê? Porque hoje não tem nada ali, mas era uma cidade vivendo da agricultura, com estruturas domésticas, com depósitos, com fortificações, mas que sofreu uma destruição dramática no século II a.C., o que indicou o fim do assentamento nesse local. Mas nós conseguimos ter acesso ainda aos artefatos materiais dessa localidade, né? E que a gente vai perceber que são artefatos riquíssimos, mostrando que a Galileia helenística não era um lugar miserável, era um lugar com um certo nível de desenvolvimento. Os vestígios arquitetônicos, eles estão preservados o suficiente para a gente saber que ali é um campo para ser estudado, para entender como era essa Galileia helenística e compreender como era a dinâmica de distribuição da população nesse período. Porque ela foi distribuída por volta de
145 a 143. Nunca mais foi reassentada. Logo, a gente tem um período de transição, mais ou menos 170 anos antes de Jesus transitar nas cercanias de Magdala. Então, a transição. Então, nós estamos falando de grupos humanos que estão presentes e montando estruturas religiosas, culturais, sociais, substituindo uma cultura helenística, uma cultura não judaica, e esses grupos, eles fizeram isso na extensão de 120, 130, 140 anos. Outro sítio que eu quero destacar é o sítio de Quedesh. Aí nós temos aí apontando, vocês podem ver, Quedesh é desses sítios que também ficam situados numa região hoje desabitada, que fica perto de Azor, que é um sítio importante na antiguidade. É um vale chamado Vale de Ula, e o Quedesh fica no início do Planalto, da região mais planaltina. Ela tem uma ocupação muito antiga, Quedesh. Existe restos de população desde a Idade do Bronze, 3.150 a.C. Mas eu quero destacar a Quedesh do período helenístico, portanto, do quarto século ao século I a.C. Lá você tem comércio, construção, administração e também citações de Quedesh, por exemplo, em escritos de um autor chamado Zenon, que comprou farinha e tomou banho nessa aldeia próspera. Então, nós estamos falando de uma região paupérrima, de gente miserável, no final do mundo, e que ninguém tem acesso e ninguém conhece nada sobre essas regiões. Eram regiões que eram habitadas, tinham estruturas formais bem estabelecidas, mesmo com a dificuldade de produção agrícola, elas tinham um certo grau de desenvolvimento. E o que vai acontecer é que depois essas regiões são ocupadas por judeus. E claro que são judeus interessados nesses sítios que têm riqueza, ou que têm a possibilidade. Quando o sítio não é muito viável, não abandonam o sítio. Quando o sítio é viável, esse sítio é ocupado. Então, nós vamos observar, no período romano, que essa região, que é a região mais setentrional, ela vai ser ocupada pelos romanos a ponto de virar uma fortaleza romana, né? Quem vai dizer isso é Flávio José. A cidade hoje, essa região hoje se chama Cadaça, tá? E foi uma cidade romana importante no século III, século IV. Logo, o que nós temos ali, por exemplo, quando Tito invadiu a Palestina, ele acampa perto dessa região. E José vai explicar por que na guerra, na Belo Judaico, ou a Guerra dos Judeus, sobre a Guerra dos Judeus, 4, 2, 3. Tito foi vencido por essa pretensão de um atraso. E que ele armou o seu acampamento mais longe, na cidade de Quidessa, que é essa cidade. Esta Quidessa era uma forte vila mediterrânea dos tírios, portanto, com ocupação estrangeira, que sempre odiou e fez guerra contra os judeus, portanto, uma região conhecida por ser hostil. Tá? São comentários meus, vou outra citação. Tinha também um grande número de habitantes e era bem fortificada, o que tornava um lugar adequado para inimigos da nação judaica. Logo, ela foi abandonada em 144, mas foi reocupada por tírios, que, quando tinham animosidades com os judeus, faziam dessa cidade um ponto para os combates, para os conflitos. Então, a gente está tendo outra marca. É uma região conflitiva. Aí você vai falar assim, mas Brian, não estou entendendo onde você quer chegar. Por que você está destacando conflitos? Porque Jesus vai falar isso tudo na sua fala, vai destacar recursos. Entende? Quando ele vai falar assim, eu não entre na aldeia de samaritanos, nem vai para a casa de gentios, mas vai para as ovelhas perdidas na casa de Israel. Onde são gentios? Os gentios estão aos montes nessa região, essa é uma região muito mista. O que explica o preconceito que os judeus do sul têm com os que são egressos do norte, porque você tem muitas cidades helenizadas nessa região. Eu vou falar outras coisas que Jesus disse, porque vai ajudando vocês a entenderem, tá? Quando Jesus vai ser apresentado para ele a questão do tributo, e ele pergunta de quem é a efígie e a inscrição. É a disputa daqueles que usam só moedas romanas e daqueles que usam moedas que são moedas específicas para judeu manipular. Quando ele pede a moeda para quem está perguntando, dá-me uma moeda, e o indivíduo dá a moeda,
e a moeda tem efígie de inscrição de César, é um camarada querendo pegar Jesus numa pegadinha. Qual era a pegadinha? Se ele é favorável ao tributo, ele está contra os judeus e levando o povo para a miséria. Se ele é contra o tributo, ele está contra os romanos. Quem está perguntando isso quer que ele fique contra o povo, porque ele é um líder religioso. Ok? Só que quem está perguntando tem uma moeda romana no bolso. Está carregando um ídolo no bolso. Então Jesus pergunta, de quem é essa efígie e essa inscrição? De César. Aí ele diz, dai a César o que é de César. Ele está dizendo, devolvamos todas as moedas e vamos entregar nas mãos de Deus. Aí quando você escava esses sítios e encontra moedas romanas, moedas tírias, que eram moedas usadas no templo, que não tinham a efígie, ou a efígie não era um rosto humano, era uma planta daquelas que podiam ser, emulando as moedas das monéias, era uma forma de identificar a fidelidade. Portanto, Jesus está se identificando como alguém que não porta moedas idolátricas no seu bolso. Mas os seus interrogadores, sim. Percebem? A gente está num mundo conflitivo, é um mundo muito mais complexo do que parece. Quando ele vira para os discípulos e diz assim, vamos visitar outras falas de Jesus que todo mundo acha que conhece. Ele vira para os discípulos e diz assim, vós está em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Ele fala assim, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Pois bem, aí as pessoas pensam no sal fora do saleiro, tal, mas é só pensar na expressão literal. Cadê o mar ali? O mar da Galileia não é o mar, é água doce. O mar Mediterrâneo está longe e não é domínio da Galileia que Jesus transita. E por que ele está falando de sal? Ora, a gente acabou de mostrar que nós estamos no contexto de Jesus com discípulos pescadores, numa cidade de pescadores que é Magdala, outra cidade de pescadores que é Cafarnaum, e esse peixe, a população, sei lá, tem 150, 200 pessoas. O peixe extraído de lá não é para consumo local, é para fazer garum. Depois eu vou mostrar o que é isso. Você consegue encontrar as estruturas para fazer o peixe, ou o molho de peixe, ou para fazer o peixe seco, que é exportado. Tá? O sal para fazer isso não é o sal marinho, o sal para fazer isso é sal mineral, que é o sal disponível que tem lá, é o sal da terra, o sal extraído da terra. Só que o sal mineral que é extraído da terra, ele é muito mais instável do que o sal marinho, o que torna obrigatório que ele seja usado com um pouco mais de rapidez, porque senão o seu sabor pode se alterar. E quando o sabor do sal se altera, ele não presta para mais nada senão para construir estrada. Ou seja, para lançar no terreno que você quer esterilizar, para não nascer mato, e jogar as pedras para construir as estradas romanas. Então, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Pisado nos lugares que você quer esterilizar, para não crescer mato, para não crescer plantas, e assim servir de um ambiente que você pode transitar sem eles, por não ser alvo de grande tráfego, ser depois ocupado pelo mato. Então, percebam, Jesus está dialogando com essas questões do cotidiano. Discípulos pescadores, falar isso numa cidade de pescadores e com discípulos pescadores faz todo sentido, porque eles precisam do sal para salgar o peixe. Ou então, na parábola do pródigo, em que o pai morreu e vai para uma aldeia, e gasta o dinheiro dele e usa porcos. Você vai falar assim, judeu não come carne de porco, mas aí você se lembra de Gerasa, que fica na Decápolis, que Jesus é expulso de Gerasa, não porque ele libertou um jovenzinho, mas porque os porcos, que eram os porcos pastoreados por pastores das montanhas, portanto, um alimento que os judeus não comem, portanto, uma comida um pouco mais rara, e por ser mais rara, mais cara. E esses porcos se jogaram no mar. Se esses porcos se jogaram no mar e os pastores dos porcos foram reclamar na cidade de Gerasa, ele foi expulso por quê? Porque ele quebrou uma das atividades econômicas da cidade. Então, quando ele vai falar de lançar pérolas aos porcos, quando ele vai falar que libertou um jovem
em Gerasa, e o demônio se chama legião, que é o nome que dá para um grupo de milhares de soldados romanos. Isso tudo é dialogando com esse contexto não judaico, e nem necessariamente estritamente cristão. E esse contexto, esse conteúdo faz sentido nesse ambiente de anunciação. E a gente parece que é um mundo estável, todo mundo religioso, da mesma religião, e que essas coisas são coisas exóticas, ou que nós transformamos em outras coisas em nossa análise, que é uma análise que não reconhece, não mapeia esses contextos. Então, eu estou ensinando, ou tentando ensinar, ou tentando chamar atenção, ou tentando dialogar para os que já sabem, como é importante visitar esses sítios e analisar esses sítios com mais profundidade. Talvez te canse os nomes, e mostra vasinho, e mostra mapinha, e mostra isso, mas isso é importante. Porque a partir disso, você tem o frescor daquele cotidiano que Jesus transitou, e vocês vão se assustar com o que tinha nesse cotidiano. E aí vocês vão entender por que Magdala não é tão citado, por que Cafarnaum se torna centro da sua missão. Cafarnaum é uma cidade satélite de Magdala. Satélite. Por que é Cafarnaum e não Magdala? É uma escolha religiosa. Jesus não escolhe a cidade do pecado. A cidade... Tem uma sinagoga enorme em Cafarnaum. Muito boa em Cafarnaum. Mas Jesus escolhe... aliás, em Magdala. Mas Jesus escolhe Cafarnaum, que tem uma sinagoga menor, tem um contexto menor, menos rico. Por que ele escolhe isso? Primeiro, que ele é pobre. Segundo, porque ela tem gente um pouco mais piedosa ou menos impiedosa. Essas coisas têm que ser submetidas a escrutínio. Até os nomes dos discípulos podem ser compreendidos de forma crítica, a ponto de você perceber elementos que são comunicados de forma muito sutil. Como, por exemplo, Jesus tem 2 discípulos, um chamado Simão Cananeu, ou Zelota, e o outro discípulo da lista de Mateus, capítulo 10, para dar uma delas, é Judas Iscariotes. Ora, Judas Iscariotes, de Sicar, Judas, o homem do punhal, é alguém, portanto, que participa de movimento armado. Movimento armado contra quem? E Simão Cananeu, é movimento armado contra quem? Os zelotas. E os movimento armado contra a presença romana. A presença romana que gera tensão. Por quê? Porque os romanos trazem impureza para a terra. E aí, quando você vai para Marcos 4, e Marcos 4 é um outro exemplo disso, Jesus vai contar a parábola do semeador, vai mostrar como é difícil plantar e colher na Palestina, porque você joga a semente na beira do caminho, na beira da estrada, ou seja, o indivíduo não tem nem terra para semear, então ele joga no espaço entre a estrada e a terra dos outros, ele não pode arar a terra, então a semente tem que ficar ali na superfície, aí passa passarinho, morre queimado pelo sol porque não tem profundidade, porque não forma raiz, e aí não formando raiz não tem água, não tendo água queimada pelo... sementes que caem em boa terra e dão 30, 60 e 100 por 1. Aí depois ele fala o seguinte, que a gente não deve esconder a nossa lâmpada debaixo de um talal keili, que é um vaso específico, módios, é o vaso que era usado pelos romanos para cálculo do tributo, de medidas de cereal, por exemplo. Então, quando você chegava com o seu saco de farinha atravessando as estradas e chegava no ponto, a forma de calcular o tributo é com aquele vaso. Então, por que ele está dizendo que alguém poderia pegar a vela e tapar a vela com um vaso? É um jogo de palavras. Deixa eu explicar por quê. Porque as tropas geralmente saem de Cafarnaum e vão até a Síria, de vez em quando passam por localidades em que, no meio da noite, as tropas romanas, e você tem que imaginar, 2.000, 3.000, 6.000 soldados com sandálias de bronze batendo no chão, o chão tremendo. Aí eles veem uma luzinha lá no alto, uma luzinha acesa. Eles vão recorrer no frio e na falta de alimentos ao apoio da população local, cobrando tributos imediatos. Então, por que o indivíduo vai lá e esconde, apaga a vela debaixo de um alqueire ou módios, um vasinho de cobrança de tributo? Ou por que ele vai e coloca debaixo da cama? Porque ele vai tentar esconder sua casa.
do romano que pode cobrar o tributo. Tanto é verdade que o dito logion apocalíptico que segue diz que não se deve ter medo desse homem, porque vai ser cobrado dele, no mundo escatológico, no porvir, vai ser cobrado dele muito mais do que ele tirou. Então, se você ler direitinho, você vai perceber que não faz sentido nenhum, a não ser que você pense que os romanos arrancam coisas por meio dos soldados do povo da Palestina, mas que no escatóis, em vez de tirar coisas, o que vai acontecer é que eles é que vão ter os seus bens tirados no juízo escatológico. É o sentido de Jesus no Sermão da Montanha, dizendo que se alguém bater numa face, eu devo dar outra. Se alguém pedir para eu dar uma milha, eu devo andar com ele 2. E se alguém me pedir a túnica, eu devo dar também a capa. Isso faz parte do contexto de dominação romana. Explico por quê. Primeiro, vamos pensar em andar milha. Quem pede para andar uma milha? A palavra lá não é 1000, como em grego, que é kilion em grego. A palavra lá é million, não é grega, é uma palavra latina. Por que million e não kilion? Para rimar com milites, que é soldado em latim. Milites é o que anda 1000 passos, porque a unidade de medida do caminho do soldado é de 1000 em 1000 passos. Então ele recebeu o nome de milites. Então quando fala para andar uma milha, é a unidade de medida do soldado romano. Porque o soldado romano que carrega os seus equipamentos podia pedir, num lugar dominado, para carregar os seus equipamentos pela sua jornada de uma milha. Aí ele está dizendo, não resista ao perverso. Se pediu para andar uma milha, ande 2. A Palestina é uma terra fria, especialmente à noite. Se pediu a túnica, dá a capa, porque eles não têm vestimentas adequadas para o frio da Palestina. Então, eles costumam tirar as vestimentas dos cidadãos locais. Se bater numa face, dê a outra, porque eles costumam ser violentos na forma como abordam a população. Ou seja, a gente está falando aqui de Jesus dialogando com realidades bem particulares do povo do seu tempo, relacionados com a presença romana na Palestina. Presença essa violenta, não é a presença de quem vem lá bonzinho, não, é a presença violenta. Por isso que o demônio do Gerazeno, quando fala, quem está dentro de você? Esse capeta que está dentro de você, qual é o nome dele? Legião, porque somos muitos. Por que o nome é Legião? Porque Legião é nome de um grupamento de soldados romanos. Não é que não tinha demônio dentro dele, é porque a comparação que se faz é um poder aterrorizante e pavoroso que se compara à legião. Percebam que o jovem, que é um só, tem uma legião dentro dele. Mas quando vai para os porcos, os porcos se precipitam. Então o texto é para dizer que o jovem quer viver, porque ele consegue suportar uma opressão que faz com que os porcos se matem imediatamente. Diz o texto que ele grita nos sepulcros, quebrando as correntes, noite e dia. Ou seja, ele não dorme para não morrer, ele sai dos sepulcros onde é posto e quebra suas correntes. É Jesus dialogando com elementos que são típicos da geografia da cidade do seu tempo. Na fronteira da cidade, o que há? O que há na fronteira da cidade é o cemitério. Mas como toda fronteira de uma cidade, ainda que seja da Decápolis, tem o cemitério, tem o mar, porque ninguém vive no mar, tem também a prisão, a cadeia, e tem também o tráfico de porco. E o jovem que grita noite e dia, preso, e ir no cemitério, nos montes onde os porcos ficam na beira do mar, encontra com Jesus e aí a legião, os demônios saem de dentro dele, vai para os porcos e os porcos se precipitam no mar. Isso está na margem. Isso está na margem da cidade, onde tem mar, onde tem montanha, onde tem porco, onde tem cemitério, onde tem cadeia. Quando Jesus quer ir para a cidade, não deixam ele ir. Querem que Jesus continue à margem, indicando que as cidades da Palestina não querem a libertação das pessoas que eles rejeitam.
particularmente as cidades da Decápolis. Então, a gente está lidando aqui com realidades concretas. E para perceber essas concretudes, nós temos que visitar os dados arqueológicos dessas cidades. É o que a gente vai fazer, tá? É importante a gente perceber por que serve isso. Para perceber que, assim, não é da cabeça, não é assim, eu acho que é isso porque eu imagino do texto. Não. Isso tem que ser construído a partir dos dados disponíveis, dados levantados por meio de uma análise crítica. É o que nós estamos fazendo aqui, ou tentando fazer com vocês. Então, vamos lá. Eu já mostrei esse sítio de Kedesh, agora eu quero mostrar um outro sítio que é Mispe e Amin. Eu não consigo mostrar aqui porque eu acho que não aparece a mãozinha. Alguém liga o áudio. Dá para ver a mãozinha que eu estou mexendo aqui? Dá sim. Dá. Muito bem, então ótimo. Então, Mispe e Amin é um lugar que tem um santuário. Perceba que é perto de Hazor, tá? É perto de Hazor, é ao sul de Kedesh. E nesse lugar você tem um templo pagão, no século II. Tá? Aqui do lado nós temos a planta baixa desse templo, que foi devidamente identificado, né? O que mostra a presença de cultos, que são cultos. O que vão chamar Jesus de quem expulsa demônios por Beelzebul? Né? Baal Zebuá, o deus das moscas. Porque você tem presença de cultos que sobrevivem nessa fase. Se não sobrevivem no tempo de Jesus, pelo menos sobrevivem na memória das pessoas. Esses templos, esses cultos, que são cultos antigos, e que de alguma maneira estão na memória, ou são até praticados em determinadas localidades menos judaizadas desse território. Outro lugar que eu quero destacar, né, é, por exemplo, o assentamento de Exurra, na Alta Galileia, que parece ter sido destruído em 125. Eu estou tentando mostrar uma fase em que essas regiões se tornaram judaicas, mas não muito, não todas, e não completamente. Tá? Esse sítio de Yeshua fica a 10 quilômetros de Kedesh, a oeste de Kedesh. Nós podemos destacar também Iodefat. Tá? Eu acho que dá para ver aí, está em vermelho, então dá para ver onde fica Iodefat, né, que a gente pode chamar de Jotapata também, né? Fica perto de Caná, e aí você consegue observar, né, a pedra Nefesh. Nefesh em hebraico significa espírito, tá? E aí nós temos também um assentamento judaico que, no período helenístico, foi destruída essa cidade, foi estabelecido um assentamento judaico, essa cidade, inclusive, foi uma dos centros da resistência contra a presença romana, tá? Outro sítio que eu quero destacar. Não, eu acho que eu já destaquei todos. Esses assentamentos destruídos ou abandonados parece que são evidências das campanhas asmonéias da Galileia, que é a presença judaica ligada ao templo, por volta de 145, portanto, a segunda metade do século II, que acabou facilitando o assentamento judaico, sem anexar imediatamente esses territórios ao reino asmoneu. Nós podemos, então, observar a presença de colonos judeus que se estabeleceram na Galileia, por iniciativa própria, com incentivo de governantes asmoneus, e assim eles criaram uma área de apoio. Logo, a memória que há dos habitantes da Galileia é a memória de que a sua vinculação com o judaísmo é por causa dos asmoneus. Aí você me pergunta, e o que eu tenho a ver com isso, Brian? Aí eu respondo, isso está presente na maneira simbólica como Jesus se apresenta. Por exemplo, quando Jesus vai para o templo, ele vai, pede para desamarrarem um burrico, um jumentinho, filho de uma jumenta, ele passa até o templo montado nesse animal, e as pessoas têm ramos nas mãos e gritam, Roxaná, salva agora, Roxaná. Né? E esses gritos parece que é um episódio corriqueiro. Nananina, não. É a memória da guerra dos Macabeus, em que Judas Macabeu, vindo das campanhas do norte, foi até o templo e, montado num corcel, foi em direção ao templo e o povo clamava, salva agora, e o que ele fez com a espada purificou o templo de Jerusalém da sua helenização. Então, o texto do Novo Testamento está apresentando Jesus
como o emissário do norte, que como Judas Macabeu produz a libertação do templo de Jerusalém. Isso tem tudo a ver com o fato dele ter vindo do norte. Isso tem tudo a ver com o fato de sua atividade ser do norte para o sul, até chegar no templo, que é um templo que a população sabe que tem grande influência dos romanos, que destituem um sacerdote e colocam outro. E quando não gostam desse outro, destituem de novo e colocam um terceiro. E toda vez que acontece, vamos lembrar de outro episódio. Jesus, quando vai se aproximando lá em Lucas do templo, chegam uns judeus da Judéia e falam para ele assim: você se lembra do sangue dos galileus que Pilatos misturou com o sangue dos sacrifícios? É uma ameaça isso. Ele está dizendo, você sabe que os romanos já sabem que quem vem do norte está imitando a guerra dos macabeus, está imitando esses movimentos revolucionários, e que Pilatos já matou alguns deles e o templo teve que parar de funcionar porque ele foi manchado com sangue? Aí Jesus responde, eles não eram mais santos, ou menos santos, do que os jerusalemitanos, ou seja, os habitantes de Jerusalém, sobre os quais caiu a torre de Siloé. É assim que Jesus responde. É um embate discursivo que tem a ver com o contexto. Com esse contexto diversificado do norte. Então, avancemos. Há duas passagens nas fontes que, em conjunto com a arqueologia recente, sugerem as origens de Magdala. A primeira é a primeira Macabeus 9:2, né, que está citado também em Antiguidades Judaicas 12:421, e 1 Macabeus 11:63, depois 67. A 74 tem paralelo com Joséfo, Antiguidades Judaicas 13, 154, 158 e 162. Nessa primeira passagem, que a gente indicou, vai fazer alusão a eventos de 161. Houve uma derrota do exército sírio, comandado por Nicanor, vencido por Judas Macabeu, que eu acabei de citar. O rei Seleucida Demétrio II envia o general Báquides com uma força para confrontar Judas, perto de Jerusalém. Está em 1 Macabeus 9:1. Báquides desce o Vale do Jordão até o Lago da Galileia e segue a estrada ao longo da margem oeste do lago e toma a rota pelo Vale de Arbel em direção à Baixa Galileia. Portanto, ele passa por Magdala. Entendem? Se ele passa pelo Vale do Arbel, pegando a margem oeste do lago, em direção à Baixa Galileia, ele passou por Magdala. Segunda passagem. Uma força judaica, aliás, continuando a falar disso, uma força judaica que, no Vale Estreito, que é aquele lugar que eu mostrei que era fortificado nessa época, ele tinha que passar por ali, era um vale estreito, então favorável para fazer uma tocaia. E eles esperavam Báquides passar por ali. Só que eles foram derrotados e puderam se esconder, porque a guerra dos Macabeus é de guerrilha, nas montanhas, nas cavernas próximas a Arbel. E Báquides acabou sitiando e matando alguns deles. Isso mostra como o Vale do Arbel, que dá para ver o Vale do Arbel de Magdala, como é um lugar estratégico. E a cidade judaica de Magdala é para garantir essa rota da Baixa Galileia. Porque entre o Vale de Arbel e Magdala tem um estreito. Quem controla aquela cidade, quem controla essa cidade vai ter o controle dessa rota importante. Tá? O relato, portanto, que a gente indicou, está aqui o texto, né? Eles supunham que poderiam atrair Jonatas da Síria para a Galileia como aliado dos galileus. E não permitiria que os galileus, que eram de seu próprio povo, em grego ontas autu, fossem atacados pelo inimigo. Então a gente está falando aqui de grupos de interesse, né, que têm relação com o combate judaico versus estrangeiro. Esse conflito judeus versus estrangeiros é um conflito perene nessa região. Essa memória fica viva. E quando os romanos vêm, eles ocupam esse lugar do estrangeiro invasor, do estrangeiro usurpador, que vai ser criticado várias vezes, inclusive por Jesus. Né? A partir do relato de 1 Macabeus 9:2, a gente pode perceber, então,
que houve uma guarnição de Judas nessa região. E até a gente pode observar em 1 Macabeus 11:63, que é a segunda passagem, né, que Joséfo pensava que a população da Galiléia nessa época era preponderantemente judia. Jonatas, ele não toma o caminho de Damasco, né, ele vai até Quedesh, que eu já mostrei antes. Marcha para o sul, passa por Gâmbila, vai para o Lago da Galileia, ocupa as fontes de Tabga, vai para as águas de Genezaré. Então, dá a impressão que ele está transitando em regiões que são regiões judaicas, em que ele pode transitar sem risco, numa guerra em que os sítios que são sítios estrangeiros são perigosos. Avançando mais um pouquinho, essa arqueologia da área sul, né, do local, onde a gente encontra Magdala, encontrou vestígios de um assentamento no início do segundo século antes de Cristo, tá? É um local estratégico, porque dá visão para o vale de Arbel, tá? A gente pode pensar, então, em relação a essa cidade judaica de Magdala, né? Nós temos vestígios residenciais, que nós temos o assentamento judaico inicial, mas a gente não tem escavações suficientes para perceber porque Judas estava nesse local e podia fazer uma tocaia sem ser, de alguma maneira, incomodado pelos habitantes dessa cidade. Nós desconfiamos pelas fontes literárias, falta evidência material. Porque eu estou falando aqui de coisas que foram escavadas há 10 anos atrás, 15 anos atrás. É muito recente e não deu para chegar ainda no desenvolvimento das escavações a alguns elementos importantes que eu vou mostrar no decorrer de minha fala. Magdala, ela foi projetada no período Asmoneu, a gente pode dizer isso, como uma cidade que, mesmo que fosse judaica, ela tinha um estilo helenístico. Inclusive, ela tinha uma torre anexada ao porto, e que dá o nome da cidade, Magdala. É possível que ela tenha sido fundada para ter 2 ou 3 funções em vista. A gente vai destacar essas funções no decorrer da nossa fala, mas eu quero mostrar primeiro o sítio, né? Eu estou falando muito aqui, mas eu quero mostrar o sítio. Então, se você observar, ó, aqui está o Monte Arbel, aqui é essa região que você pode perceber, né? Esse estreito que tem aqui, e aqui você já tem áreas da escavação da cidade, tá? A Vila Moderna é aqui, e aqui você tem a cidade. Portanto, a cidade está numa região estratégica, tá? Inclusive, você tem muros fortificados nessa região, indicando, portanto, que era, de fato, uma localidade estratégica para os macabeus e depois foi para os romanos. Essa moeda foi encontrada em Magdala, tá? Isso é um áureo, é uma moeda romana. E essa áureo tem a figura de Cássio. Cássio voltou a Roma em 50 a.C. Portanto, a gente vai perceber que logo no início da ocupação romana, que os romanos eles vão dominar Jerusalém em 63. Pompeu vai tomar Jerusalém, de alguma maneira, a Galileia. A presença de uma moeda de Cássio, que foi tribuno em 49, indica de forma clara e inconteste que essa cidade se tornou, por causa da sua posição estratégica, um sítio romano. Um sítio romano importante para manter o controle daquela região. Num território que é um território que tem um histórico de uma guerra de guerrilha, a Guerra dos Macabeus. Parece interessante. Aqui eu aproveito para dizer que o nome completo da cidade, em hebraico ou em aramaico, Migdal Nunaia, a Torre do Peixe, parece unir 2. Eu disse que eram 2 ou 3 funções. 2 as funções da cidade. Um ponto de observação e um ponto de pesca. Ou seja, essa torre parece ser uma torre de observação, ela não existe mais, tá? E esse local, por ser à beira do mar, à beira do mar, não, de uma lagoa, que eles chamavam de mar, é uma região propensa para a indústria pesqueira. E a gente vai perceber evidência de uma indústria de pescado nessa região, tá? A cidade grega, o nome grego de Migdal Nunaia é Tarikea, tá? Para falar o grego direitinho, né? Tarikea ou Tarikeae, ok?
E essa palavra, que é taliqueia, é uma palavra significativa. Por quê? Porque ela pressupõe, é uma palavra que indica o processamento do peixe, o processamento industrial do peixe. Então, parece também que a função dessa cidade é uma cidade que processa esse produto extraído do lago para, por exemplo, abastecer os humanos ou as outras populações. Inclusive, é possível encontrar o produto que sai dessa região até em Roma, até mesmo em Roma. Outra coisa que eu quero destacar, né, é perceber se da Galileia, ou Lagoa de Quinerete, ou Mar de Genezaré, esses nomes todos são nomes possíveis, tá? E aí você consegue ver Magdala nessa região aqui, ó. Portanto, é na parte ocidental do Mar da Galileia, como eu já tinha dito antes. Então, controlar Magdala é controlar importantes rotas de comércio. Porque tudo que vem dessa região norte e também do Mediterrâneo, se tiver que atravessar o mar, vai atravessar o mar por meio de Magdala. Tiberíades, por exemplo, que é a capital, está aqui. Então, essa região aqui é uma região muito importante. Continuando. Em meados do primeiro século, Magdala é um povoado bem grande. É claro que a gente, quando observa isso em Joséfo é hiperbólico. Ele fala de 30 mil homens escravos levados, né, por Cássio. Eu mostrei a moeda de Cássio, né? Tá aqui Cássio. Ele esteve na cidade, tá, gente? O que é aquele chicotinho lá do lado? Esse chicote, eu posso até te explicar o que é. É uma marca de uma legião, tá? Se você observar, a moeda tem verso e anverso, tá? Uhum. Então, de um lado, você tem o nome Cássio e ele laureado, de um lado, tá? Do outro lado, você tem leg, que indica as legiões, o nome da legião à esquerda e o símbolo da legião, que é uma planta, tá? Qual planta é essa? Eu não sei, tá? Essas coisas não são muito fáceis de identificar, mas é uma planta. As legiões são representadas com esses símbolos, tá? Tá, obrigada. De nada. Então, vamos lá. Vamos indicar algumas coisinhas interessantes. Quando a gente olha uma coisa como essa aí que vocês estão vendo, deixa eu ver. Só para destacar, né? Cássio, então, captura a cidade se torna um lugar romano. De forma obviamente, ele está tomando uma região estratégica. Mas 30 mil pessoas é muita gente, tá, gente? Não parece que seja isso. O José é muito hiperbólico. E aqui, nesse slide, interessante. Isso aí é um achado nessa região, tá? Isso aí é um ovo de parasita chamado Trichuris tihiura, tá? Que foi encontrado num banheiro romano, que indica, portanto, que banheiro romano em Roma. Só que esse nematóide, esse parasita, é um parasita vindo de peixe, ok? Então, o que nós temos? O que eu estou destacando, mostrando esse parasita? Nós temos a circulação no Mediterrâneo, dominada por Roma, de parasitas que são indícios da circulação de mercadorias ou de produtos em Roma. Se você tem um peixe no Mar da Galileia, contaminado por esse nematóide, e você encontra esse nematóide num banheiro romano, você pressupõe que o garum, que é esse molho de peixe, que eu vou mostrar depois, tem sal, tem peixe, tem escavarias, tem especiarias, ele é colocado para fermentar no sol. Tem uma fábrica de garum lá em Magdala. Se você encontra esse parasita em Roma, a gente consegue observar um trânsito de organismos que indica a circulação humana e a circulação de produtos do Oriente para o Ocidente e vice-versa. Oriente, entre aspas, e Ocidente, entre aspas. Ok? Então, estou dando uma pista de que a gente consegue descobrir a presença romana ou a presença de produtos palestinenses em Roma por meio de elementos que são elementos dos mais estranhos possíveis. Tá? Um nome
numa estela funerária o nome de um escravo liberto, que é um nome judaico. Um parasita que existe na Palestina e que passa a circular em Roma para aqueles que compram o molho de peixe, para colocar o molho de peixe na comida, e assim por diante. Ou seja, a romanização acaba alterando a circulação de seres vivos, ou de, para nós, parasitas, né? O que mostra, o que evidencia uma apropriação de elementos, e também pode indicar se a gente pensar no campo da história ambiental, pode indicar, inclusive, um indício de guerra biológica, ou de uma estratégia de dominação por meio de mecanismos que são mecanismos, sim, para nós não são éticos. Por exemplo, uma doença que não é recorrente num determinado espaço e que passa a ser recorrente nesse espaço pelo contato com populações de uma região que essa doença as pessoas já são imunes, né? Aí você pergunta, isso existe na antiguidade? Eu respondo, existe. Tá? É uma das formas de mapear. Outra coisa que eu quero destacar é que Tariqueia, segundo Joséfo, ela foi dominada por Cássio no primeiro século a.C., exatamente porque você tem uma ação de rebelião contra a presença romana. Inclusive, há em Cícero, né, há um texto de Cássio para Cícero, está em Cícero, eu indiquei aqui, FAM 12:11, em que ele vai falar do acampamento romano em Tariqueia e vai mostrar o líder que foi executado, o líder da rebelião. Então, era uma região muito hostil. E sendo uma região muito hostil, parece que a memória coletiva é de uma região perigosa, o que vai explicar muita coisa. Por exemplo, quando nós temos Maria Madalena sendo citada nos evangelhos, ela vai ser referida pelo seu nome, Maria Madalena, e delas estão presentes demônios, né? Estão presentes demônios, né? Espíritos, 7 espíritos. Por que essa alusão à presença de espíritos numa mulher que vem de um local que é identificado como Magdala? Qual é a influência do local para que ela seja alguém que precisa de libertação por meio de Jesus o Taumaturgo? Vão guardando isso, tá? Vão guardando isso para você perceber que quando aparece uma aparição de possessão demoníaca no Novo Testamento, geralmente isso tem violência. Essa violência é uma violência de que natureza? Do que ela se relaciona com o contexto mais magno? E qual é a relação desses demônios com os lugares em que a pessoa transita? A gente tem que parar de perguntar apenas quem eram as pessoas que Jesus encontrou no Monte da Transfiguração e perguntar o que faz um filho ter um demônio e o pai precisar de ajuda de Jesus e do seu grupo para libertar o demônio do seu filho. O que tem a ver o contexto com essa manifestação? Eu não estou falando aqui de demônio territorial, não, tá, gente? Eu estou falando aqui de um recorte social ou cultural que vai explicar por que você tem eventos taumatúrgicos e de exorcismo relacionados a contatos de Jesus em localidades específicas. Será que não se explica a vida devassa de determinados territórios? Você pode explicar de duas maneiras. Pela presença de romanos hostis ou pela presença de demônios que tornam os romanos hostis. Qual vocês acham que é possível falar no contexto em que o império é o Império Romano? De romanos hostis ou de demônios que instigam os romanos? Aí você fala do demônio, o romano não entende. Entendem? É uma forma indireta de criticar também os romanos. Não estou dizendo que eles não assim que os romanos objeto da possessão demoníaca, não estou dizendo isso, para mim passa por isso, mas a razão por que há pessoas marginais que estão debaixo desse tipo de influência, procura saber que pessoas são essas. Por exemplo, Jesus vai
está em Caná e vai um homem atrás de Jesus porque o seu filho ou o seu servo está mal. E aí, quando Jesus é contatado, na mesma hora o camarada fica bom, seu filho fica bom. Esses episódios são o quê? Será que isso não tem a ver com o contexto social e cultural também dessas localidades? Para mim, isso é uma pista interessante que precisa ser seguida. Eu não estou dizendo que demônio só pega a gente que está no Império Romano. Estou tentando dizer que uma forma de criticar os romanos como sendo aliados de Satanás, dos demônios, dos diabos, e seja o que for, é mostrando que pessoas que acabam entrando na regra romana ficam submetidas a esse tipo de ação ou de espírito. Porque eles vão ter contatos com os cultos pagãos, muitos deles são estáticos. Mapear, portanto, a evidência material desses cultos é fundamental, porque a gente vai ter as evidências. Estão entendendo? Percebem? Então, Jesus está transitando em que mundo? Quem são os demoniados que Jesus encontra? Eu vou enumerar o Gerazeno, território gentílico, ou com presença gentílica. Maria de Magdala, território gentílico, com grande presença romana. Vocês vão ver daqui a pouco a escavação. No Monte da Transfiguração, de onde vem esse pai? De onde vem esse filho? E por que o jejum e oração é resposta? Que é a disciplina espiritual judaica. Então, quanto mais próximo do judaísmo, mais próximo dessa compreensão. Então, por que Jesus vira para Pedro e diz para ele para arredar Satanás? De Pedro. Tem a ver com o fato de Pedro querer o quê? Querer afastá-lo de Jerusalém para levá-lo para onde? Por que os pescadores, filhos de Zebedeu, são filhos do trovão? Por que a violência é um traço de todos os que estão em contexto marginal, não judaico? Essas são respostas que têm que ser dadas. Você vai falar assim, mas Brian, eu não consigo mapear nesses grupos a presença de estrangeiros. Bom, o irmão de Pedro se chama André. André é um nome grego. Estão entendendo? Se tem um nome grego, você tem uma influência helênica. André é masculinidade. André vem de Aner, que é homem. Então é o masculino, é o macho. Então essas coisas precisam entrar na equação para a gente poder fazer análises mais corretas. Que talvez seja uma pista de uma mentalidade, de um pensamento sobre qual é a influência da presença romana nesse contexto, nessa conjuntura. Vamos voltar para os nossos slides. Com um pouco mais de rapidez. Nós também precisamos entender que nós temos um conjunto, né, de posição estratégica de Magdala e o acampamento estabelecido por Cássio em 53 a.C. E aí nós vamos começar a encontrar nas escavações produtos de luxo que atestam contatos comerciais nesse período romano inicial, em que a cidade se expande. Então, a memória social de Magdala é de uma cidade romanizada, que tem porto e banhos. Porto e banhos. Porto, para atividade portuária de pesca, mais banhos, ou de transporte, mais banhos é uma coisa da cultura romana. Não apenas romana, porque também tem banhos judeus no período asmoneu. Eles vão refazer os banhos na moda romana. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, aí, né, nesse slide, nós temos uma expansão de Magdala, de um lado, e nós temos a expansão de Tiberíades, de outro. E a gente vai perceber uma era de construção urbana ao redor do lago, que incluiu Betsaida, Iúlias e Hipopótamos. Ou seja, nós temos Magdala, Tiberíades, Betsaida, Iúlias e Hipopótamos. Essa imagem é o sítio de Hipopótamos. Percebam pelas colunas, nós temos uma construção típica helenística. Magdala é a capital da chamada toparquia da Galileia. Então, na estrutura romana, de todas essas cidades, a cidade mais importante é Magdala. Depois vai se tornar Tiberíades, vai se tornar a capital.
Mas, enquanto é domínio romano, Magdala é a cidade mais importante, por isso é a cidade que mais se expande. Porque ela é a cidade de localização mais estratégica. Na primeira revolta judaica, Joséfo, ele vai informar que o governador da Galileia fez de Magdala o seu quartel-general. E aí ele vai fazer vai dar várias informações sobre Magdala, né? Basicamente, se a gente pensar, mapear as fontes romanas, a gente vai encontrar muita coisa. Mas em Joséfo, nós vamos ser informados que Nero ele vai fortalecer Agripa II e vai entregar para Agripa II Magdala e Tiberíades. Mas a revolta, Magdala, é tomada, né, e vai se tornar o quartel-general da revolta. Outra coisa que eu quero destacar, né, é que quando teve a guerra dos judeus, a guerra dos romanos contra os judeus, Vespasiano toma a cidade, derrota os rebeldes numa luta sangrenta que aconteceu perto do lago. E aí a cidade, você consegue perceber nas escavações, poucas evidências disso, mas Joséfo destaca os danos físicos para a cidade. E a população da cidade vai se reduzir. Então, até o tempo de Jesus, a população da cidade era bem grande, bem significativa. A gente fala muito de Cafarnaum, mas onde tinha muita gente era Magdala. Inclusive, eu quero dizer que é impossível que os discípulos de Jesus, que eram pescadores, sobrevivessem da pesca apenas em Cafarnaum. Porque onde tinha o lugar para beneficiar o peixe e as rotas para transportar o peixe, era em Magdala. Então é possível que eles pescassem o peixe fosse transportado para Magdala, e lá em Magdala o peixe fosse beneficiado nos lugares que eu vou mostrar, porque tem as evidências arqueológicas disso. Quero também destacar, deixa eu já avançar aqui, que quando teve a Guerra dos Judeus, você tinha na cidade, a cidade é uma cidade grande, então ela tem lojas, ela tem uma sinagoga, ela tem banhos, uma cidade bem significativa. Aí quando teve a guerra, as lojas elas foram preenchidas, as fachadas, para proteger. Eles pegaram uma pedra da sinagoga e colocaram no meio do caminho para fechar a rua. Ou seja, eles fizeram a cidade, colocaram barricadas para os romanos não conseguirem invadir a cidade e serem derrotados. Não deu certo. Os romanos venceram. Ao norte de Magdala, nós vamos observar que ela foi sendo abandonada, tá? No final do primeiro século e no segundo século. Então ela era bem grande e ela foi sendo abandonada, especialmente o norte da cidade. Porque a indústria pesqueira parece que foi caindo. E aí a cidade passou a se chamar, e a gente vai encontrar esse nome na literatura rabínica, Migdal Sabaia, que significa a Torre dos Tintureiros. Então, ao que parece, era uma cidade que até a Guerra dos Judeus se dedicava à pesca, e depois, com o seu declínio, ela passou a ser uma cidade caracterizada pela prática de tinturaria, de tingimento de tecidos, por exemplo. Ok? Magdala também é a cidade natal de duas autoridades rabínicas, o Rabino Isaac, o Madaleno, e o Rabino Yudã, mostrando, portanto, que essa cidade também tem uma memória que dura até o século IV como uma cidade importante. Mesmo agora, depois do século II, ela ser uma cidade bem diminuída no seu da sua influência. E aqui nós temos o sítio de Magdala. Se você observar aqui nessa região, você tem o mar, aqui é a direção para o norte, e você tem vários sítios, né? Nós temos o composto franciscano, os franciscanos escavaram aqui. Você tem as instalações do Magdala Center, nessa região aqui, hoje já está construído. Você tem o sítio da sinagoga, aqui, e as escavações que foram feitas aqui, elas já foram concluídas. Perceba que a sinagoga não está perto do mar, mas está perto da saída da cidade, indicando que as pessoas que vinham, judeus que vinham das regiões mais altas, da Alta Galileia, eles tinham a possibilidade de estarem na sinagoga. Tinha até de lavar. A gente chama essas estanques de lavagem ritual de mikvaot, tá? É importante também dizer que
esse local foi muito prejudicado por um terremoto em 363 depois de Cristo, e dá para perceber nos restos arqueológicos como esse sítio ficou comprometido depois de 393. Aqui nós temos a imagem da sinagoga de Magdala, tá? Vocês viram ela aqui, né? Dá para perceber, e agora ela está aqui. Não é uma sinagoga pequena, nem uma sinagoga de pouca relevância, pelo contrário. Nós vamos observar que tem um grande tanque, né? Você consegue observar um grande tanque. Provavelmente você tem um tanque para criação de peixes, tanque para lavagem ritual. Eles se diferenciam porque não tem degrau, outro não. Então tá o pessoal processando peixe para exportar aqui e tá o pessoal fazendo culto aqui, tá? Dá para perceber que você tem essa região murada, indicando uma separação entre as duas alas, e aqui você tem uma rua, né? De um lado a sinagoga, de outro lado a fábrica de peixe. Então você deve imaginar o cheiro que devia ter na sinagoga, né? Eu acho que não é tão difícil imaginar aquele monte de peixe apodrecendo nas pias. O cheiro dá para sentir de quilômetros. Então quem está na sinagoga já se acostumou com o cheiro daquele lugar. Magdala, né? Diz que eles colocavam um monte de incenso em tudo. Talvez, né? Talvez. Magdala também foi o lugar em que Maria Madalena nasceu. E a gente tem no período bizantino uma peregrinação a essa localidade, tá? Especialmente nessa época de Teodósio, o imperador do período bizantino, que é bem interessante, mas eu não vou poder falar dele que não tem tempo. Em 527. Então a gente tem, nessa época, Magdala, 2 milhas de Tiberíades, 2 milhas de Tábra. Se a gente observar esses sítios, assim, observando uma foto, né? Cafarnaum, Monte das Bem-aventuranças, Tábga, Betsaida, tudo perto, né? E se você observar, ó, quando você olha para cá, Tábga, aqui está Magdala, né? Então, Tábga, Magdala, Tábga está aqui, ó, certo? Cafarnaum está aqui, então Tábga, Cafarnaum, Tábga, Cafarnaum. Então, se você continuar descendo o lago, você vai encontrar Magdala e depois Tiberíades. Aqui estão as colinas de Golã. Essa imagem é uma imagem interessante, porque tem isso é o que a gente chama de modelos tectônicos, tá? São diferentes. Basicamente, esses 4 modelos tectônicos, um de Rudwitz, outro de Resnikov, outro de Sne e Weinberger, e outro de Shatner, o de Shatner mais recente, de 2019, eles vão mostrar terremotos destrutivos que acabaram atingindo a região de tempos em tempos. A gente pode destacar 303, 363, 551, 749, 1202, 1759, 1837. Então, cuidado quando você for para lá, para a Terra Santa, tá? Então, isso vai causar dano, e isso tem que ser considerado para quê? Aí você vai falar assim, mas para que eu tenho que saber a memória tectônica do local? Porque isso muda o sítio arqueológico. Então, quando você faz a escavação, você tem que considerar esses modelos tectônicos para fazer uma avaliação mais perfeita da datação dos materiais que você encontra, tá? Você encontra os materiais em camadas de ocupação, a mais recente, a outra mais recente, até a mais profunda. Mas quando você tem um evento tectônico, você tem deslocamento de massa. Então tem que tomar cuidado na hora de datar os restos de Magdala. Dito esse cuidado, que aparentemente é um preciosismo, mas não é, eu quero destacar também que essa região que ficou... Essa foto são dos pioneiros de 1912, tá? Eles estão... eu podia mostrar várias fotos, né? Aqui tem os pioneiros, em 1912. Aqui você tem Albert Einstein plantando árvores em Migdal. Aqui você tem Migdal moderna, com postinho de gasolina. Aqui você tem os pioneiros numa foto com todos eles. Então, é um sítio que ficou desocupado há muito tempo, porque quando você tem essas fraturas por causa de terremoto, obviamente você tem o sítio abandonado, depois ele foi reocupado, mas como é uma região que vai perdendo importância, ele vai ser ocupado mesmo em 1912 por um grupo de judeus russos, né, que migram para essa região. Durou pouco tempo, porque essa cidade israelense, ela por uma que tinha casas que depois foram abandonadas. E aí depois os judeus russos refundaram a cidade.
Então, é um sítio que dá para escavar porque tem pouca presença humana, tá? Não tem muita gente nesse local. Isso é uma sorte. Pois bem, eu vou fazer uma pausa, né? Uma pequena pausa, porque assim eu garanto que não perca a gravação. Eu não sei que hora, até que horas nós fomos no último encontro. Que horas que nós terminamos o último encontro?